Comodoro da época, eu falei, Almirante, vamos começar a ver a questão de esporte, porque eu era de esporte. Eu vim aqui para esse clube quando ele tinha 1 ano de construído. Eu participava do time de voleibol do estado do Rio, e teve o campeonato brasileiro de infanto juvenil, e a gente participou lá no Nilson Nelson, aquele troço todo. Aí depois pegaram aquela garotada toda e trouxeram para um clube. Vocês vão agora conhecer um clube para se distrair. Aí eu vim para cá, nem imaginava que um dia eu ia entrar para a Marinha, muito menos vinha trabalhar aqui. Aí o clube, inclusive, era daquela rua para baixo, não tinha aquela parte para cima. Isso é mais recente, dessa rua principal, que ela vai do início ao fim. Ela passa por dentro de todos os clubes aqui. Aí eu vim aqui, participei desse negócio e tal. E na época, quando eu vim para cá, eu comentei com o Almirante, Almirante, vamos ver se a gente começa a incrementar equipes de esporte aqui no clube. Aí ele virou para mim, Dourado, não vamos inventar não. O Clube Naval é um clube para fazer festa. A visão que a gente tinha lá atrás, é um clube para a gente fazer festa, eventos. Essa questão de esporte, deixa para lá. Aí nós fizemos um time de futebol, aí logo depois convidaram a gente para participar. Existe um sindicato aí dos clubes, né, para participar do campeonato. Aí nós montamos um time de futebol aqui. Aí o primeiro jogo a gente ganhou de 2-1 aqui do Ascad. Aí ficamos todos animados e tal. Aí o segundo jogo nós fomos jogar contra o Minas. Aí deu um azar lá, perdemos de 5-1. Aí o pessoal ficou meio decepcionado. Aí depois fomos jogar aqui contra o ABB. Aí perdemos de 9-1. Aí a turma ficou mais decepcionada ainda. Para encurtar a história, o último jogo, que eu não me lembro contra quem foi, acho que a gente perdeu de 21-1. Um troço assim louco. Pois, não, é sério, isso é sério, não é brincadeira não. Aí que a vontade de continuar no esporte aí foi pro Beleléu. Mas agora a ideia é começar a tentar movimentar mais essa parte esportiva aqui, porque existem a Confederação de Clubes do Brasil, a FENA Clubes também, ela manda inclusive recursos para os clubes para começar a movimentar esse negócio todo, a gente está com essa ideia. E a Carmen, de repente, pode começar a ser a primeira atleta do clube a despontar. Tá? Então, vou passar a palavra para ela. Ela teve o carinho de imprimir um presentinho no final. Folhetos para vocês guardarem, com algumas dicas interessantes. Eu estive vendo ontem, bem bacana. Tu gostou? Gostei. Só não consegui ler tudo, porque... Não, que eu mandei era 10 da noite também, né? Achei interessante. Então, vou passar a palavra para ela, fechando aqui o nosso bate-papo de hoje. Certo. Deixa eu só pegar minha aguinha aqui. Trazer para cá. Gente, primeiro eu quero dizer para vocês que eu estou muito animada e muito feliz de estar aqui hoje. E sou muito grata, ao comandante, ao Clube Naval e a vocês, sócios, de estarem aqui prestigiando, o que eu tenho para trazer. É trazer experiência de conteúdo, do que essa experiência com a natação me trouxe de saúde. Então, para a gente começar, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma conexão. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos respirar lento, longo e profundo algumas vezes. Podem vir comigo. Inspira. Solta o ar devagar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar bem devagar. Uma terceira respiração, lenta, longa e profunda. Tragam atenção agora para os seus corações. Imaginem a energia do coração expandindo por todo o corpo. E agora imaginem a energia dos seus corações expandindo além do corpo, misturando com a energia das outras pessoas, de outros corações que estão aqui, nos conectando uns aos outros.
E agora nesse estado de paz e calma, de conexão, eu convido vocês para abrirem os olhos e eu vou contar como o nado mudou a minha vida. Eu vou só virar aqui um pouquinho, porque eu vou ficar andando para lá e para cá, mexendo muito as mãos, como boa italiana. Então, gente, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, tá? Meu nome é Carmen Flora, né? Atualmente eu estou terapeuta integrativa, né? Para quem não sabe, existem as práticas integrativas complementares de saúde no Ministério da Saúde e eu faço parte, né, da terapia integrativa. Nem sempre foi assim, eu já fui produtora de cinema durante muito tempo, mas isso é outra história, né? Já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com as terapias. E estou como nadadora master de águas abertas e ultramaratonista aquática. Então, o que é uma nadadora master? Né? Um atleta tu pode ser atleta desde pequenininho, né? Agora, quando tu passa dos 25 anos, a gente é considerado um atleta master, né? E a gente pode se tornar atleta também na vida adulta, que foi meu caso, né? E o que é águas abertas e ultramaratonas? Águas abertas é uma modalidade esportiva em que a gente nada em águas abertas. Ou seja, fora da piscina. Piscina tem borda infinita, né? Águas abertas é lago, mar, rios, represas, né? Isso é águas abertas. E eu peguei gosto por esse negócio aí, eu vou explicar por quê, tá? Essa foto aqui, aqui em cima que eu acho que aperta para... Eu esqueci o botão onde aperta para fazer a luzinha. A luzinha é aqui, em cima. Ah, tá. E o da setinha que vai. Aqui vai para frente, vai para trás. Tá. Luzinha aqui. Ah, tá. Então, aqui essas fotos, ó, foi em Morro de São Paulo esse ano, em março de 2025. Então, aqui é a minha chegada. Aqui eu peguei primeiro lugar na minha categoria, né? Aqui eu estava super animada antes de entrar na água, estavam fazendo a marcação do número ali e tudo mais. E foi um campeonato baiano. Agora, como é que eu cheguei aqui? Nesse lugar. Vamos lá. Como tudo começou, né? Então, começou assim, ó. Começou que eu sempre gostei de água. Sempre gostei de nadar. Embora eu nunca tenha antes feito escola, praticado, que nem o comandante falou ali de fazer parte de clube, essas coisas, nada. Eu sou gaúcha, né, eu morava em Porto Alegre, meu pai sempre tinha piscina em casa, quando eu era pequenininha. E daí eles faziam assim, né, quando a gente era criança, né, naquela época, jogava a criança dentro d'água, tipo assim, se vira e aprende a nadar, porque tem piscina em casa, não vai se afogar, né, foi mais ou menos assim que eu comecei. E eu gostei, eu não criei trauma. Inclusive, né, uma das coisas que tanto a Isabela falou quanto a Rafaela, eu acho que ali criou uma memória afetiva com relação à água. Por quê? Porque na piscina, as festas, comemorações, aniversário, festa de final de ano, tudo acontecia no quintal de casa, com a piscina, todo mundo brincando. E eu acho que isso me traz assim, muita energia boa, né? Mas, enfim, passou-se o tempo, nunca nadei. Em 2021, né, quando a pandemia estava passando, estava já abrindo, né, para a gente fazer uma prática esportiva ao ar livre, eu disse assim, eu acho que eu vou fazer aquele negócio que eu gosto, vou nadar, né? Então eu disse assim, tá, então onde é que eu vou fazer? Eu sou até vizinha do comandante lá de região Tororó, e perto de casa tinha um clube, né, uma escolinha, que tinha natação, tanto para criança, adulto. Eu disse, vou começar a nadar aqui, né? Daí comecei lá com umas aulinhas com a professora, né, curtindo a água. E ela disse assim, Carmen, isso foi no ano de 2021, já era acho que setembro, por ali. Vai ter uma prova no lago, eu tô vendo que tu gosta desse negócio. Tu não quer fazer essa prova no Lago Paranoá? Essa é uma prova de 1 quilômetro. Eu disse, nossa, 1 quilômetro?
meu Deus, será que eu consigo fazer isso? 1 quilômetro nadando no lago, naquele lugar que eu nunca fui, nunca entrei para nadar, só passo ali em cima da ponte. Né? Daí eu pensei, né? Disse assim, eu acho que eu vou animar a fazer isso. Inclusive se perguntem, quando foi que vocês fizeram algo que vocês achavam que era quase impossível fazer? Pensem aí, na memória de vocês. Né? Quantas vezes na vida vocês já fizeram? Ou se hoje vocês pensam em alguma coisa que é assim, não, imagina, isso não é para mim, isso não é para minha idade, ou isso não é, né, eu não posso, né? Se perguntem, vão anotando, né? E daí fui eu lá. Comecei a fazer umas aulinhas no lago com o Thiago Sato, que era um professor de águas abertas, que ela me encaminhou. Um mês antes, em outubro, eu estava lá, tinha nadado meus 1.000 quilômetros no lago, né? Tinha me desafiado, porque nadar no lago é diferente da piscina, né? A gente estava até falando sobre o nado na piscina. O lago tu não enxerga o fundo, né? Águas abertas a gente depende da natureza, depende de vento, de corrente, de condições climáticas, né? A gente nunca sabe como vai estar, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu fui lá, nadei e eu me apaixonei, gente. Aquilo foi tão bom, sabe? Não só o fato de eu me desafiar e me superar, ó, ficou tudo arrepiado aqui, gente, quando eu conto a primeira vez, como eu disse assim, eu quero fazer isso. Eu quero um esporte para minha vida, eu quero uma atividade física, eu já estou cada vez me cuidando mais, fazem 10 anos já que eu trabalho com terapia e junto com isso vem o autocuidado, né, e tudo mais. E eu disse, eu vou praticar isso. O que eu preciso? Né? E é bom, né, porque nadar, né, é diferente assim, né? E eu sou super, né, fã dos triatletas, por exemplo. Né? Aliás, eu nado aqui na piscina com um monte de triatleta. Mas para ser triatleta, a gente precisa de uma super bicicleta, eu preciso de um super tênis, né? Eu preciso de toda uma estrutura, né? E mais ainda, ó, tem triatleta aqui? Levanta a mão. Quem olha? Então, assim, e é bacana, a gente vai investindo naquilo, que é investir em saúde isso, né? Agora, para nadar, não. Para nadar eu preciso do meu corpo, beleza, tá? Eu preciso de hoje em dia eu uso, né, um maiô com uma tecnologia boa, né? Tenho meu materialzinho ali, mas meu óculos, touca e pronto, né? Eu vou lá pro lago e eu nado. Eu vou para qualquer lugar. Então, continuando aqui, falando assim, alguns milhares de quilômetros depois, né, como que eu me transformei, né, de 1 quilômetro no Lago Paranoá, em 2021, comecei mesmo a nadar em 2022, para nadar 21 quilômetros, 24 quilômetros hoje, tá? Então, nesses 3 anos, eu participei de muitas provas de águas abertas. Como que isso aconteceu? Lembra que eu falei que eu fui nadar com o Thiago Sato, né, na Escolinha do Lago? O Thiago, em 2022, ele colocou um calendário no grupo de WhatsApp. Um calendário de provas da CBDA, né? O comandante estava falando aqui de confederações, tudo. A CBDA é a Confederação de Desportos Aquáticos. Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Então, é quem organiza todas essas provas oficiais, de atletas e tudo mais, né? Esses atletas de elite, enfim, qualquer atleta está lá que tu pode participar. E eu olhei, né, aquele calendário e disse assim, a primeira prova de 2022 é em fevereiro e é lá em Porto Alegre. Eu acho que eu vou fazer esse negócio, eu vou lá visitar meu filho, né, e faço essa provinha. Né? Daí os meus colegas lá da escolinha, né, do Thiago, Carmen, tu vai fazer isso, mas isso é só para atleta, isso é para quem nananã. E eu disse assim, gente, eu perguntei para ele, tem alguma limitação? Ele disse, não, tu só tem, eu te inscrevo, né, como atleta aqui da Jacanoá, e tu pode participar, não tem problema nenhum. Eu disse, então tá. Daí eu fui lá para Porto Alegre, né, nadei no Rio Guaíba, que era assim, quintal de casa, né, lá onde eu morava, e achei aquilo incrível, né? E conheci daí uma galera, a gente conhece as pessoas que fazem, né, aquilo. Então, conheci pessoas, conheci o Fábio Costa, que depois veio a ser meu professor, né,
nas BAC, ele estava lá, ele era técnico do iate na época, e ele estava com os atletas dele. Eu achei o máximo ter aquela coisa de ter o técnico, ter atleta, ter o suporte, sabe? Ter toda aquela... É muito bacana, gente, a gente tem uma comunidade. E daí eu disse assim, Fábio, como é que faz pra gente... Como é que faz para fazer isso, né? Fazer isso direito, né, digamos assim. Ele disse, não, tu pode me procurar quando tu voltar para Brasília, lá nas BAC, eu dou treino lá, né, eu dou aula lá. E aí tu pode se inscrever lá na escolinha e fazer. E foi o que eu fiz. Então, 2022 e 2023, eu fiquei fazendo aula normal. Que nem aqui tem o pessoal da Ápice, que são maravilhosos. Gente, eu gostaria que vocês conhecessem. Quem não conhece, sabe, é um pessoal assim, super profissional, especializado, muito bacana, sabe? Eu fico assim, feliz de estar ali nadando com esse pessoal. E fui eu lá, 2022, 2023, e daí eu comecei a treinar. Eu levei a sério, né? Eu disse assim, não, então, para eu nadar essas provas, eu vou treinar. Então, eu venho todo dia, né? E comecei a me organizar e fui fazendo. E daí fiz várias provas, ó. Então, aqui, ó, alguns exemplos, ó. Isso aqui foi Porto Alegre, uma Copa Brasil também, eu tirei, acho que, primeiro e segundo lugar. Aqui foi Maceió, uma outra Copa Brasil, aqui, acho que eu tirei segundo lugar. Ali, eu cheguei aí para um sul-americano de nado master. No Peru, eu nadei, gente, água 17 graus. Pensem no gelo. E era obrigatório a roupa de borracha, tá vendo ali, ó? Aquela roupa de borracha, que pela fina, abaixo de 18 graus é obrigatório, senão tu tem hipotermia. Mas a mão e o pé congelam. Daí a gente vai nadando sem sentir mão e pé, assim, uma pedrinha de gelo, assim. Mas os hormônios que quando a gente sai do nado e a gente recebe no corpo, aquilo dá um bem-estar, que assim passa o frio, passa tudo, nada importa. E lá eu fiz também provas de piscina. Eu fiz 1.500 metros na piscina, que tinha uma prova mais longa, que a gente chama de... Na piscina, o nadador de águas abertas que faz piscina, a gente chama isso de que é fundista. Né? É que eu gosto de prova que é funda, que vai, né? Tu fica lá um tempão nadando, né? E não é a prova de potência, aquela que tu vai 25 metros e nada, né? E sai esbaforido e ganha. Não. Por quê? Até porque, pela minha idade, né? Eu começo a gostar mais de resistência. Né? Um detalhe. Quando eu comecei a nadar, né, em 2021 para 22 ali, eu estava com 58 anos. Então, eu comecei com 58 anos. Então, quem aqui quer começar qualquer coisa na sua vida? Comecem. Não existe idade, gente. A idade é só um número. Ela não nos limita. E é só cuidar, né, comandante? Cuidar do joelho, cuidar do ombro, né, que nem as meninas falaram, cuidar da alimentação, né, ter os nossos cuidados, a gente pode fazer qualquer coisa. Tá? E quando foi novembro, isso aqui foi novembro de 2023, quando eu voltei do Sul-Americano, eu disse assim, cara, o ano que vem eu vou fazer 60 anos. Eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente nos meus 60 anos. Né? Não sei aqui quem já chegou, não chegou, o que vocês fizeram, mas pensem aí, o que eu quero para os meus 60 anos? Ou, para ficar mais próximo, para a próxima década, para mim é importante cada 10. Né? Cada 10 eu acho que a gente vai virando ciclos. Então, quando eu pensei nos 60, assim, eu vou fazer agora algo mais interessante. Eu vou nadar uma maratona aquática. Ou seja, a maratona aquática são 10 quilômetros. Eu treinava com o Fábio, nessa época o Fábio não podia me dar o treino para uma maratona, porque é diferente de um treino mais curto, para provas curtas, né? Demanda mais tempo, que nem o comandante falou, né? Quantas horas eu nado? Atualmente eu nado de 2 a 3 horas por dia, chegando perto dos meus desafios mais longos, eu chego a fazer longão de 6 horas na piscina, de 8 horas nadando na piscina sem sair d'água. Então a gente vai de acordo com o treino. A gente aprende a obedecer. Tudo que meu técnico manda, eu digo, sim, senhora. Né, comandante? Sim, senhora. É assim que funciona.
Eu não questiono. Tudo que o meu médico fala, eu... Sim, senhora. Por quê? Porque eu confio nessas pessoas. Eu vou falar deles já já. E lá estava eu o ano passado. Parece que já faz tanto tempo, foi ano passado. Aqui, ó. Cadê o botão? Esse aqui. Aqui, ó. Eu em Cancún, saindo da minha primeira maratona aquática. O Alain do Carmo, que para quem não conhece, é um campeão olímpico, né? Ele é um campeão mundial, né? Várias vezes de ultramaratonista. Ele que começou a me dar os treinos quando o Fábio não pôde mais. Ele começou a me mandar os treinos. E o Alain estava lá em Cancún porque ele foi para receber um prêmio do UOL das Águas Abertas Internacionais. Lá naquele evento que eu estava fazendo, que era o El Cruz, que foi a primeira maratona. Daí foi muito legal. Eu comemorei meus 60 anos, me desafiando 10 quilômetros no mar. Comemorei com o meu técnico lá. Fui no jantar lá do UOL das Águas Abertas, que era gente do mundo inteiro, um negócio super bambambam, assim, super bacana. E curti muito essa história. E como o nosso cérebro adora um desafio, quando eu terminei a maratona e vi que terminei bem, eu disse, bom, qual é a próxima? O que eu quero fazer daqui para frente? Qual é a próxima etapa? Qual é a próxima prova? Qual é o próximo desafio? Conversei com a Alain e surgiu, isso era maio, tá, gente, do ano passado. Em julho tinha a ultramaratona do Rio Itapanhaú. A mega maratona, que é uma ultramaratona. O que é uma ultramaratona? É nadar acima de 15 quilômetros. O Rio Itapanhaú foi 21. E lá fui eu, perguntei para o Alain se ele me treinava, ele treinava. Daí numa maratona, ultramaratona, a gente precisava do barco do lado, a gente precisa de suplementação a cada meia hora, porque senão a gente enfraquece, então eu preciso de toda uma alimentação especial, antes, durante e depois. E daí eu estava lá e aqui, ó, saindo, a gente sai bem inchadinho d'água, né? Eu nadei durante 6 horas e 13 minutos. Também fiquei em terceiro lugar na minha categoria, tá? Aqui nadando no rio, que é um outro desafio, é rio, tem corrente, tem vento, enfim, tem vários fatores, né? Aqui, o Alain que fez o barco comigo, ele estava no caiaque. E em novembro, eu me desafiei para mega maratona, para 14 bis. A 14 bis é a maratona aquática mais antiga do Brasil. Ela é mais antiga que a Itaparica, Salvador. Ela tem 56 anos. E essa foi uma ultramaratona atípica. Ela foi a segunda mais difícil de todas as etapas. Então tinha vento contra, maré contra, o mangue, a gente tinha que nadar perto do mangue por causa da correnteza, daí o mangue a gente pegava e botava a mão na terra, então tinha galho, gente, tudo que vocês possam imaginar, eu passei nessa prova. E com isso, né, a gente vai se desafiando e fazendo acontecer. Eu nadei durante 10 horas, sem sair da água. Isso para mostrar que tudo é possível, tá? E como que a gente faz isso? Ó, que eu digo assim, ó, as metas que transformam vidas. Deixa eu vir para o lado de cá. Para nadar uma ultramaratona, é preciso treino. Antes do treino vem o pensamento se transforma em crença, a crença se transforma em hábito e os hábitos mudam as vidas. Tá? Então, eu preciso saber me conhecer, saber o que eu penso, o que falavam para mim, o que virou crença, como eu acredito que a vida é, né? Para ver o que eu posso mudar aí, né? Porque a gente tem condições de mudar qualquer coisa na vida da gente, né? Basta a gente querer e fazer o treino certo. E quando eu falo de treino, eu não estou só falando do treino físico, estou falando de uma composição toda, tá? E como que isso acontece? Então, eu quero que vocês se perguntem agora, quando vocês
decidiram, sabe aquelas metas de final de ano? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou ver mais meus amigos. Esse ano, né, tudo vai acontecer. Quando vocês cumpriram as metas que vocês colocaram. Não precisa ser todas da listinha, mas uma que outra. Tá? Sabe por que às vezes a gente não cumpre? Por causa disso aqui, ó. Porque mudar é difícil. Mudar é difícil, gente. A gente tem que, né, é real isso, eu não estou inventando. Né? Pensa bem, mudar de escola é difícil, mudar de cidade é difícil, a gente deixa os amigos que estavam lá, mudar de país, então, muito mais, mudar de profissão, eu mudei de profissão com 50 anos, não foi fácil, mudar de relacionamento, tudo é difícil, por quê? Porque por vários fatores, um deles a gente pensa assim, mas eu já investi tanto tempo da minha vida nisso, para que eu vou mudar? Deixa assim, não está muito bom, mas esse aí é aquele familiar conhecido, sabe? É um ambiente que eu já conheço, é aquela zona de conforto. Eu já estou aqui nessa zona de conforto mesmo, está tudo bem, né? Só que não, né? Só que pode melhorar. Joe Dispenza fala, né, que o desconhecido, ele abre portas para as infinitas possibilidades para a gente. Então, quando a gente consegue mudar o que está travando, desbloquear os nossos bloqueios, a gente pode tudo, gente. E muitas surpresas boas vêm para a vida da gente. Se eu falar que é um sonho que eu estou fazendo aqui hoje, né, e os sonhos se realizam, que é não só estar nadando, né, fazendo tudo isso, mas estar aqui no Clube Naval. O Clube Naval era um sonho para mim, sabia, comandante? Então, assim, eu estou toda arrepiada de falar aqui, porque eu fico até emocionada. Porque o Clube Naval, para mim, é referência. Sempre foi. E para mim era algo assim que era quase inacessível, sabe? Eu achava essas coisas que a gente, no primeiro momento, às vezes a gente tem essa impressão, isso não é para mim, né? Porque, por isso, por aquilo, por aquele outro. E daí quando a gente acredita, né? E começa realmente a se trabalhar, limpar os nossos bloqueios, tudo, daí a gente vê, tá aqui, ó. Eu estou aqui, além de estar nadando e treinando, sendo acolhida, sabe? Eu me sinto muito acolhida e querida aqui, vou representar o clube com muito orgulho, né? Eu estou aqui trazendo um conhecimento para vocês, contribuindo com alguma coisa. Se isso aqui fizer vocês refletirem em alguma coisa, eu já estou feliz da vida. É o meu serviço. Eu estou a serviço no planeta, né? Então, como que a gente faz isso? Então, nadar longas distâncias exige foco e disciplina. Lembra que eu aprendi que eu falei que eu aprendi a obedecer? Eu aprendi a ser disciplinada. Eu não era. Eu fazia do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Eu discutia com as pessoas porque eu achava que eu sabia mais. Eu nunca estudava alguma coisa, sei lá, nunca sabia de natação, mas se fosse uns 10 anos atrás, eu ia dizer, não, para que eu vou fazer isso desse jeito? É melhor fazer daquele, sabe? E daí eu aprendi, gente, a ser mais humilde. Né? O que é a gente ser humilde? A gente aceitar que cada um tem também seu conhecimento, aceitar o conhecimento das pessoas, aceitar o comando das pessoas. Né? Por isso que eu falo, às vezes, na mensagem eu mando, né? Oi, comandante! Porque eu tenho muito orgulho de chamar o comandante de comandante, embora eu possa chamar ele de Dourado. Porque o que é um comandante? É quem comanda, e ele só comanda porque ele tem esse conhecimento, ele é um líder, né? Ele não é uma autoridade, ele é um líder. Né? E a gente aprende a reconhecer essas pessoas na vida da gente. Sabe? E isso traz essa disciplina. E daí a gente precisa trabalhar o corpo, a mente e o espírito em harmonia. Então, é exatamente isso. Eu trabalho o meu corpo nos treinos físicos, eu treino o meu mental, daí eu uso, claro, as minhas ferramentas de terapeuta, tenho terapeuta também e tudo mais, e treino o meu espírito, né, com as minhas orações, com a minha gratidão, né? Então, é um conjunto, né? Cuido da parte física com a alimentação, né? A gente vai se cuidando mais, né? E precisa de constância, ritmo e equilíbrio. Se eu não tenho constância, outra coisa que as pessoas não mudam às vezes.
Ah, eu vou começar aquela academia. Eu sei que é bom para mim. Eu sei. A Isabela falou que esse negócio da atividade física, do movimento, é importante. Daí eu vou lá um dia. Ai, fiquei louca de dor. Não falaram que tinha essa parte da dor, não, viu? Esse negócio de dor, não quero, não. Daí no dia seguinte eu vou ainda. Piora a minha dor. Deus, não, esse negócio não é para mim. Não, olha só, eu começo, na idade que eu tô, se eu começar a ter dor assim, vai ser mais difícil ainda. Agora, se eu persisto 1 semana, 2 semanas, né? A gente tem saúde, tem alegria, tem hormônios no nosso corpo, do bem-estar, sabe? Então, tudo isso faz com que a gente siga em frente e continue em direção aos nossos sonhos, nossas metas, nossos propósitos. Gente, tudo que eu estou falando aqui não é para natação, isso é para a vida, tá? É para qualquer sonho que vocês tenham. Sonhem e vamos em direção desses sonhos. É possível, sabe? Lembrem-se aí, qual foi a vez que eu sonhei e realizei? Ai, foi tão bom, né? Aquela viagem, né? Meu casamento, ter um filho, um trabalho, uma apresentação, qualquer coisa, gente. A gente pode e a gente merece, tá? Ó, constância, ritmo e equilíbrio, trabalho de autoconhecimento profundo. Eu preciso conhecer meus medos. Pensem sobre isso. Não, mas eu não quero nem ter contato com meus medos. Imagina, medo é coisa tão feia, né? Medo é ruim. Não, não é. Os medos têm vários sentidos. Os medos nos servem para nos dar segurança, muitas vezes, para nos proteger, mas também nos limitam. Então, que medos são que são os medos saudáveis, né? Eu não vou me atirar do prédio porque eu tenho medo de altura, óbvio, né? Agora, eu não vou nadar porque eu tenho medo da água. Pera lá, será que aconteceu alguma coisa comigo no passado? Ontem eu estava falando com a menina da loja que eu comprei essa roupa, e ela assim, ai, Carmen, que bonita a tua história, mas sabe que eu não nado, eu tenho medo, tenho uma coisa... Eu disse, mas por quê? Comecei a conversar com ela. Ela disse, pois é, pode ser, né? Porque quando criança, uma vez, eu quase me afoguei. Eu disse, tá explicado. Porque a gente cria trauma das coisas que não foram legais. E tem traumas que são conscientes e tem traumas que são inconscientes. Então, a gente tem muito mais no nosso inconsciente do que no nosso consciente, gente, no dia a dia, de como a gente leva a nossa vida. Então, se a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a entender que, pera lá, minha avó falava isso, minha mãe, a minha família, eu ouvi isso na escola. A gente começa a entender de onde vêm as nossas limitações. Por que nós mesmos nos bloqueamos? Por que a gente acha que não é merecedor? Né? Porque nós somos merecedores de qualquer coisa. O Criador, Deus, para quem quiser chamar, né? Eu gosto de chamar de Criador. Ele está aí para dar tudo que a gente quer. Basta a gente aceitar. O que mais que vem com isso? Vem a certeza, isso aqui é super importante. Ninguém vai longe sozinho. E não é só num esporte, na vida. Ninguém anda sozinho. Nós não somos uma ilha. Nós viemos para aprender com os outros. Nós somos pessoas para viver em comunidade. Né? Inclusive lá atrás, quando queriam matar alguém, né? Excluíam da clã. Baniam, né? Não tinha aquela expressão assim, fui banido. Né? Não pertenço mais, que é um dos nossos medos, não pertencimento. O que acontecia com a pessoa que era banida da tribo? Morria. Ninguém vive sozinho. Embora a gente possa pensar, né, que a gente é autossuficiente e que a gente, né, é independente, né, na verdade nós somos interdependentes. E é bom se relacionar com os outros e receber dos outros e dar para os outros.
Então, no meu caso, né, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho o técnico, que eu já falei, tenho o médico, tenho o nutrólogo, tenho nutricionista, tenho terapeuta, fisioterapeuta, tenho professor de musculação, que é aqui do clube, que é maravilhoso. Quem não conhece a academia, vai lá, gente, é maravilhosa a academia e o professor é maravilhoso. Então, eu tenho apoiadores, mentores, tenho um monte de médico que eu sigo na internet. Quem quiser depois o contato, que eu passe alguma coisa, vou deixar meu contato no final. Então, eu tenho, assim, palestras que eu gosto de ouvir, que são de mentores. Eu tenho essas pessoas que apoiam, né? E eu sigo tudo que elas ensinam, porque eu tenho uma equipe que eu confio, né? E assim a gente deveria fazer, gente, na vida, tá? E cada um tem um papel muito importante. Né? Quando a gente tem uma equipe, a gente vai em frente e segue. Eu consigo nadar lá os 21 quilômetros, eu consigo nadar 24 quilômetros, eu consigo me preparar para nadar os 25 que eu vou nadar agora na Bahia. Eu vou atravessar agora da Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos, até o Porto da Barra. 25 quilômetros. Né? Essa é a próxima. Boa sorte. É mais que sorte, hein? É treino, é disciplina, é tudo. Mas sorte também. E vou dizer outra coisa que a gente aprende, né, com a prática do esporte, né, e com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, é lidar com as frustrações. Águas abertas, quem manda é a natureza, gente. Não sou eu. Eu não estou na borda finita. Eu treinei 5 meses esse ano, para em maio, no meu aniversário de 61, eu disse, 61, vamos lá, fazer os 25. Estou eu lá na Baía de Todos os Santos, no dia do meu aniversário. Vento, onda, deu uma condição climática que a Marinha largou um comunicado proibindo embarcações de saírem para o mar. Ondas de 3 metros, de Ilhéus a Pernambuco. Fiquei toda semana do meu aniversário lá esperando uma oportunidade e ela não veio. Meu técnico, a gente chegou aí para a beira do lugar. Eu disse assim, Bob, ansiosa, né? A gente vai ficando ansiosa também. Bob, por favor, me põe dentro da água, nem que tu deixa eu nadar um pouco e me tira, né? Diz assim, porque eles têm o técnico, o juiz, né? No caso, que é um desafio esse, vai eu e o barco. Eles têm, como é que se diz, autoridade para me tirar da água, se eles veem que eu estou correndo risco. Eu disse, me deixa nadar um pouquinho. Eles, Carmen, o barco que vai nos acompanhar, ele não sai nem de onde ele está para vir até aqui. Quanto mais tu entrar na água. Daí a gente aprende a lidar com as frustrações. Nem tudo é do jeito que a gente gostaria de ser. Tá? E o milagre acontece. Ó. O estilo de vida muda, o bem-estar e a qualidade de vida se tornam melhor, o corpo e a mente, o espírito entram em harmonia. O autocuidado se transforma em auto-amor. Novas descobertas, amizades, sentimentos. É um sentimento de pertencimento, lembra que eu falei que era importante? Aprendemos a diferença entre a doença e a saúde. Porque a gente pensa assim, eu sou saudável, porque eu não sou doente. Não. A doença e a saúde é diferente. Linus Pauling já falava, né, a experiência do aquário. Se tu põe uma comidinha ruim para o peixe no dia seguinte o peixe já era. O nosso corpo aguenta 30 anos de maus tratos. 3 décadas. Para depois adoecer. E todo mundo está nessa. Não é à toa que eu tenho um pouco de artrose, né, e tudo mais. Por quê? Lá atrás eu também não me cuidei. Então, a gente tem, mas sempre é tempo para a gente começar a mudar esse estilo de vida. Tá? Aprendemos a diferença. Nossa idade biológica reduz. Ganhamos longevidade, vitalidade e alegria no nosso caminhar. Início do ano eu fiz aquele exame de eletro do coração e esforço e tarará. Daí deu VO2 máximo 42. É excelente.
Daí a tabelinha do meu resultado deu totalmente diferente com a tabela da referência do exame. Eu fiquei apavorada. Liguei para o médico. Doutor Pina, o que está acontecendo? Olha aqui, isso aqui está tudo diferente. Mandei para ele. Ele disse assim, Carmen, a tabela de referência é esperado para uma mulher de 61 anos. Normal, um atleta de 61 anos. O teu coração é treinado. O teu coração é de uma mulher de 38 anos. Quando eu faço o multiscan da bioimpedância, né, que o meu médico, meu nutrólogo lá da Bahia, quando eu estive lá agora, eu fiz todo um exame que escaneia o corpo inteiro, as inflamações, tudo. A minha massa muscular, ela é muito acima de atleta na minha idade. A minha idade biológica é de 10 anos a menos. Gente, 3 anos e pouco que eu comecei a nadar. Eu não sou atleta de uma vida. Então, assim, qualquer atividade física que vocês colocarem na vida de vocês hoje vai ter um impacto muito positivo. Ó, a maior parte do que chamamos de envelhecimento é opcional. E daí as meninas falaram, né? Comprovando aqui pela ciência, 20% genético, 80% escolhas. Tá? O futuro da medicina está no prolongamento da saúde e ele começa com as nossas escolhas diárias. David Sinclair, especialista de Harvard, cientista de longevidade. Então, assim, ó, são as nossas escolhas que vão dizer como que a gente quer chegar aos 100 anos, né? A gente quer chegar aos 100 anos lá, porque a longevidade, ela existe, mas a longevidade, né, o envelhecimento está mais para frente, mas não quer dizer que a gente vai ter saúde, né? Tem uma médica, Ana Cláudia Quintana, acho que é especialista em geriatria, envelhecimento também. Ela dizia, ó, quem chegar aos 80 anos, a cada 2, um vai ter Alzheimer. Eu quero ser o que não tem. Eu espero que os outros também não tenham, porque eu acho que daqui, né, esses 30, 40 anos, dá para a gente fazer muita coisa. Está nas nossas mãos, sabe? Então, como que eu escolho chegar aos meus 100? Nadando pelo Clube Naval, né? Curtindo, indo para o Sul-Americano. Eu conheci um senhor de 99 anos no Sul-Americano, que ele nada pelo Grêmio Náutico União. Agora ele tá com mais de 100, né? Ele continua nadando. Sabe? Então, isso está nas nossas mãos. Eu quero deixar o meu muito obrigada para vocês. Aqui, alguns agradecimentos especiais, né? Começando, claro, pelo Clube Naval e toda a equipe que me apoia e tudo mais. Quem quiser depois dica de nutrólogo, né? Que é a nutricionista, a gente tem a Isabela, né? Não, porque nutrólogo é um médico, né? É diferente. Nutrólogo é um médico que cuida da parte da... Mas o nutrólogo trabalha com o nutricionista, ele não trabalha sozinho. Trabalham juntos. E toda uma equipe, né? A gente pode... eu posso ajudar no que for possível. E para quem quiser o meu contato, né? E quiser saber como o Theta Healing pode te ajudar, que eu sou terapeuta de Theta Healing, né? A transformar... né, pensamentos, crenças para construir a vida que merece ser vivida. Né? A vida que o seu eu do futuro vai se orgulhar de você. Podem botar a câmera ali, pegar o meu WhatsApp, eu estou totalmente aberta para responder. Eu sei que deve ter estourado o tempo, nem me dei conta, que eu falei para caramba. E quem quiser conversar comigo, lá fora ou depois... eu tenho meu presentinho. Presente para vocês. Deixa eu distribuir. Ó, isso aqui eu fiz uma breve. Obrigada. Tem muito mais coisa, né, que a gente pode... Ó, se quiser colocar, passar aí para trás, pessoal.
A gente tem muito mais que a gente pode fazer, tá? Mas aí tem, ó, podem distribuir para outras pessoas também, se sobrar. Eu te dei, Isabela? Tá. Alguém tá sem? Hã? Tá. Aqui tem um pouquinho de alguns hábitos diários que eu pratico, tá? Não quer dizer que tudo vai servir para todo mundo. É muito pessoal isso, mas eu indico realmente a gente olhar para os nossos hábitos. Eles fazem a diferença. Beleza, obrigado. Obrigado. Ela está fazendo uma observação sobre essa questão da idade. A avó da minha esposa fez, semana retrasada, 101 anos. Ela é portuguesa e 101 anos. E o interessante é a maneira como ela leva a vida. Ela faz lá o pilates dela, ela tem uma alimentação regrada, mas ela tem uma cabeça muito positiva, isso que é interessante. E ela vive super bem, se dá bem com todo mundo, inclusive foi a pessoa que me ligou, dando parabéns pelo meu aniversário, que não é hoje, ela com 101 anos. Ai, que amor! É o dia do aniversário do marido, do falecido marido dela, e ela me ligou, me dando parabéns, que amor! Eu agradeci com todo carinho, mas não é hoje, mas é interessante. Aqui nós estamos com vontade de ver se a gente faz uns eventos desses, começar a ver se a gente faz, na pior das hipóteses, uma vez por mês. E a próxima pessoa que eu quero ver se eu consigo trazer é a Lúcia Helena, da Nova Acrópole. Nossa! Não sei se algum de vocês conhece. Sou apaixonada pela Lúcia Helena. Pois é, a Lúcia é uma pessoa diferenciada, ela tem muita coisa no YouTube. Nova Acrópole é filosofia para a vida prática, não é filosofia muito transcendental, não, é para o dia a dia. E ela é uma pessoa fantástica, eu já estou trabalhando lá junto com a equipe dela para ver se a gente consegue trazer, porque eu acho que é bacana, tem um espaço maravilhoso aqui que a gente pode trocar ideia, conversar, e se vocês quiserem nos dar também alguma sugestão, vai ser bacana. E falando sobre a questão da natação, a gente vai ter, se não me engano, 27 de setembro, o Almirante já participou da nossa prova de natação. 27 de setembro nós vamos ter a nossa. Porque a empresa que fazia a nossa, quis ajudar na nossa, resolveu fazer aqui no Ascad. Aí agora nós vamos fazer a nossa, conseguimos uma outra empresa. Eu já participei. Pois aí vamos fazer a nossa no dia 27 de setembro, quem quiser até vir para assistir e tal. E aqui no clube, tem muita possibilidade de esporte aqui no clube. A parte náutica, então, tem muita coisa. Canoagem, o próprio remo é muito interessante. O pessoal do remo, eu chego aqui, às vezes eles estão aqui 6 horas da manhã já com barco dentro d'água. Atividade no lago tem que ser cedo por causa do vento, por causa de tudo isso. Então é muito legal. Então, para quem se animar, e o que ela comentou, às vezes a gente fica pensando, eu já passei dos 50. Então, assim, eu já estou chegando numa idade, mas dá para fazer tudo a hora que a gente quiser. Gente. Até para fazer caminhada aqui no clube, para quem quiser, porventura, fazer uma caminhada aqui. Mas eu convido vocês para pensarem nos sonhos mesmo. Sabe aquela coisa assim, nossa, quando adolescente eu pensava, né? Hoje eu te falei, né? Eu digo, acho que eu vou comprar uma moto. Porque eu tive moto com 18 anos, eu disse, nossa, estou com uma vontade, sabe? Eu fui até na academia, vi um senhor saindo e ele estava com a moto, daí eu fui conversar, achei bonita a moto, tudo, uma custom, que é mais baixinha, sou baixinha, e daí eu disse, cara, por que eu não volto a ter moto? Por que não? Ah, porque eu não tenho mais idade? Ah, porque eu não sei o quê? Mas deixa eu fazer uma observação. Eu estou renovando meu seguro de vida. Não, é sério. Aí a moça me ligou ontem. É mais caro, porque tem mais. Não, ela me ligou perguntando, como é que tá? Eu pratico esporte, faço isso, faço aquilo e tal. O senhor tem motocicleta? Eu falei, tenho. E o senhor se movimenta com motocicleta? Eu falei, quando meu filho não está em aula, não tem que levar, eu uso a moto. Aí ela, e qual a velocidade que o senhor anda na moto?
Eu pensei, se eu falar a velocidade aí que eu não vou renovar. Não, daí que vai ser, né, lá nas alturas eu o falei, valor. eu ando 100, às vezes 110, aí ela, então tá ótimo. Aí o corretor ligou, olha, seu seguro tá com problema. Falou acima da... Por causa da moto, mas é isso. Queria agradecer a vocês, a presença aqui, agradecer as 3 moças que deram esse show aqui pra gente e agradecer a presença de vocês. O café da manhã está continuando ali e nos próximos eventos que tiverem, se vocês puderem estar aqui conosco, vai ser uma satisfação muito grande. Tá bom? Quem quiser conversar, pega o WhatsApp, manda. Eu posso mandar, inclusive, esse documento pelo WhatsApp, tá? Que vocês podem passar para outras pessoas. Se quiserem conversar sobre isso, só esses hábitos aí da outra palestra, né? Obrigado. Tem muita coisa. Tchau, tchau.